E aí, pessoal do Mundo FIV, tudo bem? Pessoal, Café com Fertilidade, todo mundo já conhece o quadro. Eu vou até fazer um textinho aqui embaixo, depois, às vezes, até para explicar o que é o café. Mas se você gostar desse conteúdo, se inscreve no canal e puxa a vinheta, vamos pro vídeo. Legal, vamos lá, gente. A Karine perguntou o seguinte: estou com 12 semanas e estou com um colo de 2,6. Qual é a recomendação? Eu acho que o primeiro ponto, assim, o canal não tem a função de substituir a orientação médica. A gente realmente traz informação para as pacientes e as pacientes têm que sempre perguntar para o médico ali qual que é o protocolo que ele serve, que ele segue, qual que é o protocolo do médico que está assistindo a paciente, tá bom? Essa é uma coisa bem importante. Mesmo porque os protocolos médicos, eles não são uma coisa muito, uma coisa só. Então a medicina tem essa dificuldade ali de, em alguns momentos, você encontrar condutas diferentes. Mas vamos falar um pouco sobre o colo curto, né? Independente da fase da gestação. Os colos curtos, existem alguns riscos, por exemplo, dele ser incompetente ou insuficiente, que a gente chama de insuficiência cervical, onde ele abre um pouquinho antes do tempo. E algumas vezes a paciente pode também ter prematuridade. Se o colo não for insuficiente, ela pode ter prematuridade. Então, nessas duas situações é bem ruim e o colo deve ser acompanhado. Nesse caso específico, o acompanhamento é super importante, porque com 12 semanas, normalmente ela não dilata mais o colo, então pode ser que ela tenha esse colo até do estado pré-gravídico. Mas, no geral, as condutas são basicamente três. A gente usa progesterona para as pacientes para evitar que o colo diminua ainda mais. Você pode colocar uma coisa que chama pessário, a gente tem até vídeo no canal falando só sobre o pessário, né, que é uma estrutura ali que segura o colo para ele não dilatar. E você pode dar um pontinho no colo do útero chamado de cerclagem uterina, que você pode até inclusive fazer 2 pontinhos, que é uma técnica também muito segura para o tratamento das insuficiências cervicais, ou às vezes para tratamento do colo muito curto, tá bom? Então aqui você realmente vai ter que acompanhar e discutir quais dessas opções é a melhor opção ali no seu caso. Valeu, pessoal. Legal. Vamos para a segunda pergunta aqui, que é a do Pablo, que ele perguntou o seguinte: letrozol ajuda o homem quando está com dificuldade de fazer filhos? Pergunta super interessante, né? Primeiro, o que é o letrozol? O letrozol é um inibidor de aromatase. Normalmente a gente usa anastrozol para o homem, não o letrozol, mas basicamente as duas drogas fazem ali a mesma coisa, né? É um inibidor de aromatase. E o que essa droga faz? Ela basicamente bloqueia o receptor da testosterona, tanto no hipotálamo, essa estrutura que a gente tem aqui em cima, como a hipófise, e o corpo entende que não tem testosterona suficiente e aumenta um hormônio chamado de FSH, que ele é produzido e secretado ali na hipófise anterior, para estimular o testículo a melhorar a espermatogênese. Então basicamente uma droga de estímulo testicular, a gente usa nas pacientes também, mas basicamente é um estímulo gonadal por bloqueio dos receptores da enzima, né, por inibição da enzima aromatase. Bom, aqui o primeiro ponto é muito difícil falar se ele funciona para todos os homens, porque se ele não tiver hipogonadismo, se a gônada dele tiver com FSH normal, com testosterona às vezes alta, esse testículo está funcionando bem e a espermatogênese está ruim. E não adianta você dar letrozol para o paciente. O letrozol funciona muito bem para quem tem hipogonadismo, hipogonadotrófico, ou às vezes o hipogonadismo, onde você vai dar um estímulo para ele e a paciente vai responder aos tratamentos. O segundo ponto principal é se ele funciona super bem para as pacientes que têm um pouquinho mais de peso, que fazem a conversão periférica. Então tem que dosar também no homem ali o estradiol, os estrogênios, para ver se ele tem estrona aumentada na circulação. Se ele tiver, uma das complicações mais comuns são a ginecomastia. E aí você pode usar letrozol para esses pacientes que têm um pouquinho mais de peso, porque ele vai bloquear a conversão periférica para estrogênio. E estrogênio no homem não é um hormônio que deve estar com uma concentração alta, né? As conversões periféricas no homem são muito ruins. Isso também piora a qualidade seminal. Beleza? Mas a gente usa assim em algumas situações. A gente usa citrato de clomifeno, né? O clomídeo no homem, a gente usa o letrozol. A gente usa o HCG em algumas situações e pode usar também o FSH direto, né? Essas são basicamente as 4 drogas ali de resgate testiculares que a gente usa, tá bom? Então sim, é uma droga usada para o homem, mas precisa conhecer o caso certinho para ver se é a droga mais
indicada para cada caso. A gente tem muita dificuldade de falar de tratamentos aqui, porque, de novo, a medicina é muito complexa. Você precisa, sim, ter informações completas do paciente para tomar a decisão. A gente sempre usa a pergunta para tentar trazer informações do que é a droga, como ela age, e aí se você pode discutir, inclusive, com o seu médico também, se você vai usar ou não. Beleza? Pessoal, última pergunta do café de hoje. Eu achei uma pergunta muito legal, que eu falo realmente na aula de pós-graduação, né? Eu dou para os alunos da pós-graduação, e dá para entender aqui que talvez essa seja uma médica de que está acompanhando a gente, por isso que eu achei muito legal a participação dela. E ela perguntou o seguinte: ou é uma médica, ou um profissional da área da saúde, ou alguém que gosta muito de hormônio, que estuda hormônio. Mas a pergunta é a seguinte: estrogênio, ela não falou estradiol aqui, ela falou estrogênio. Estrogênio na fase folicular, que é a primeira fase do ciclo. Lembra que o ciclo menstrual a gente divide em 7 partes, 7 períodos, mas basicamente a fase folicular a gente divide em 3. Ela falou: estrogênio na fase folicular inibe a ovulação? A pergunta é muito boa, ela não é tão simples quanto parece, mas por que a pergunta é muito boa? Porque, vamos lá, a pessoa que está perguntando tem que ter alguns conhecimentos prévios. O primeiro conhecimento existe um feedback negativo no ciclo, que quando sobe o estrogênio, o FSH cai. Esse é um feedback bem conhecido do ciclo menstrual e é um feedback que acontece normalmente na fase folicular precoce e na fase folicular média. Na fase folicular tardia ela não tem tanta função. Então, enquanto o estrogênio está baixo, o FSH cai. E isso, assim, o raciocínio da pessoa que está perguntando isso bom, se o FSH cai, a paciente não recruta folículo. Isso é verdade. A gente chama isso de efeito priming. O grande problema é que você não consegue controlar o recrutamento folicular por muito tempo, né? Por máximo 5, 6 dias. E um segundo problema se você quisesse realmente causar contracepção, ou seja, não recrutar folículo, usando estrogênio, a dose teria que ser tão alta que você teria as complicações da dose alta do estrogênio no longo prazo. Por exemplo, o risco de trombose e alguns outros riscos. Então, a resposta é sim, mas depende. O estrogênio realmente cai a FSH e a paciente não recruta folículo, mas esse bloqueio não é tão longo. Ele não é tão eficiente como o bloqueio da progesterona, por exemplo. E esse também é uma explicação por que a gente não tem pílula só de estrogênio, a gente sempre tem uma progesterona junto. E a gente sim tem pílula só de progesterona. Então a progesterona tem um efeito inibitório bem mais importante do que o estrogênio na ovulação. E quando você quer tirar os efeitos colaterais da progesterona na pílula, você põe um pouco de estrógeno para basicamente melhorar um pouquinho e causar o sangramento de uma forma mais adequada, já que a progesterona causa atrofia glandular na maioria das vezes. Beleza? Então, mas quem causa contracepção de verdade na pílula é a progesterona, mas a pergunta é muito boa. Valeu, pessoal, pelo café de hoje era isso. Queria agradecer a todo mundo. Se você está acompanhando e não é inscrito, por favor, se inscreva para a gente chegar nos 100 mil, né? A gente quer ganhar a primeira placa aí do nosso canal. A gente criou o canal por esse objetivo. Então, se você puder ajudar, eu agradeço demais e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!